Olá, eu sou Walter Procópio, nós estamos no nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos no livro de Êxodo e agora vamos estudar o capítulo 22, 23 e o capítulo 24. Capítulo 22, leia acerca da proteção da propriedade. Coisa linda ver Deus organizando. Quando eu vejo aqui o capítulo 22, ele é fascinante, porque Deus ele está nos trazendo aqui, esse capítulo é repleto de orientações que abordam as interações humanas e busca por justiça na sociedade. Esse é um capítulo do livro de Êxodo que traz uma série de leis e regulamentos que tem o objetivo de guiar o comportamento das pessoas. Capítulo 22, do verso 1 ao 5, é a diretrizes para roubo e dano. Olha, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Pastor, por que Deus está estabelecendo diretrizes sobre roubo e dano? Deus está estabelecendo limite. Porque se formos viver em comunidade, nós temos que ter limites. Do verso 5 ao 6, ele fala sobre a restituição por roubo de propriedade. Do verso 7 ao 15, ele fala sobre a responsabilidade pelo cuidado de propriedade alugada. Olha aqui o verso, vamos ler aqui o verso de número verso 15. Verso 14 e o 15. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Então, eu gosto muito porque, eu volto a dizer para você, quando Deus tirou o povo do Egito, como que Moisés define aquele tanto de gente, o povo hebreu, pessoas de outras nações, de outras culturas, saíram junto, ele define como um misto de gente. Agora Deus começa a trazer diretrizes muito claras, diretrizes sobre o aluguel, diretrizes sobre a propriedade, sobre o roubo, sobre o dano. Do verso 16 ao verso 20, ela trabalha sobre questões de confiança. Aqui são leis acerca das responsabilidades sociais. Olha o verso 16. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Olha que Deus está protegendo as mulheres. É uma proteção para as mulheres. E aqui o que nós temos aqui, olha, leis sobre a sedução, leis sobre o casamento, porque o casamento é uma instituição divina, não humana. Depois você volte lá em Gênesis 3, isso vai ficar muito claro. Né? O que nós vamos ver aqui? Verso 18, deixa eu ler o verso 18. Não deixem viver a feiticeira. Então ele traz advertência contra a bruxaria. Ou seja, é algo que Deus não permite, é uma abominação. Deus não queria ninguém do meio do seu povo com essas práticas. Verso 19. Todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá que ser executado. Pastor, mas é tão rígido. Sim, nós estamos na velha aliança. E glória a Deus que eu e você não estamos mais na velha aliança. Nós estamos agora na nova aliança. Mas você precisa entender o que Deus está nos ensinando. Por quê? Porque essa relação com animais não tem a ver também com os cultos que haviam em volta nas outras nações. E aí nós temos o verso 20, olha o verso 20. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor, será destruído. Deus está trazendo uns apontamentos de forma tão clara, tão clara, tão clara. Do verso 21, vamos ler o verso 21. Não maltratem nem oprimem o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiro no Egito. Não prejudique as viúvas nem os órfãos. Deus está trazendo aqui justiça e cuidado social. Algo que nos nossos dias nós temos perdido, não temos preocupado, não damos muita ênfase ao órfão, à viúva, ao necessitado, e Deus está sim preocupando com esses que são menos favorecidos. E aí o verso de número, ele tem um cuidado social,
ele fala do empréstimo e assistência aos necessitados, do verso 25 ao 27. Vamos ler? Verso 26. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em quem mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois eu sou misericordioso. Eu li isso aqui porque esse é um padrão em toda a Bíblia. Quando alguém que está sendo injustiçado, quando alguém que é desfavorecido, alguém que está sendo explorado, quando ele abre a boca para orar, Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. E aí, do verso 31, vocês serão o meu povo santo, não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo, joguem-na aos cães. Bom, nós vamos comentar isso melhor no livro de Levítico, mas vamos para o capítulo 23. Capítulo 23, agora Deus traz advertências e diretrizes para a justiça social e moral. Você está observando que Deus já começa a estabelecer leis tão claras, por isso que eu falei no início de Êxodo, o Pentateuco é Gênesis terminando, Êxodo começa como Gênesis terminou, e agora já está uma preparação para Levítico e Números que nós vamos ver. Então a lei acerca do exercício da justiça. Né? O que nós temos aqui? Êxodo, o verso 1. Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionado. O que Deus está nos falando? A condenação do falso testemunho. Nós temos o verso 2 e 3, o dever de ajudar o próximo. Vamos ver o que o verso 3... 2. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre no processo. Então ele está trazendo de forma tão clara aqui esse apontamento que nós devemos fazer o que é certo. E aí, o verso 6 e 7, justiça imparcial nos tribunais. A gente precisa ler. Não perverta o direito dos pobres em seus processos, não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei a culpa. E aí, verso 8, não aceite suborno, pois suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro, você sabe o que é ser estrangeiro, vocês já estiveram no Egito. E aí, no verso 10, ele traz a lei do sábado, sobre o descanso. Ele fala sobre a agricultura. Verso 16, ele fala, celebre a festa das colheitas, dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. E aí no verso 19, ele diz assim, tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos seus primeiros frutos, das primícias da colheita. Deixa eu te lembrar, porque eu já falei isso. Toda vez que Deus fala aqui, primeiros frutos, primeira colheita, primícia, é Deus treinando o seu povo para colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus não for o primeiro, ele não vai ser o segundo na nossa vida jamais. Ou ele é o primeiro, ou ele não é. E aí do verso 20 ao verso 30, nós temos aqui a promessa de proteção e prosperidade. E aí o verso 20 ao 23, eis que envia um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho. É Deus fazendo essa promessa. Eu estou com vocês, eu vou com vocês até o final. Vamos para o capítulo 24. Capítulo 24 é Deus confirmando a aliança que ele já estabeleceu com o povo. E aqui Moisés é chamado por Deus e Moisés vai subir o monte Sinai. Depois Deus disse a Moisés, suba o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés se aproxima do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com eles. E aqui ele convoca os anciões a irem com ele. E aí do verso 5 ao 8, o que nós temos? Olha, verso 8. Depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Deus agora começa de forma tão clara, isso já começou na Páscoa, a se revelar como um Deus de aliança. Aliança com o povo.
A aliança não é só com Moisés, é com todo o povo, é com toda a nação. E aí nós temos a cerimônia da aliança, e aí do verso 9 ao verso 11, o que nós temos aqui? Do verso 9 ao verso 11, Moisés e os anciões veem Deus. O verso 11 termina assim, o verso 11. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Aqui não só Moisés, mas todos os líderes estão vendo a Deus. E aí, do verso 12 até o verso 18, que termina o capítulo 24, é Moisés no Monte Sinai. Moisés na presença de Deus. Diz o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra, como lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. É o momento que Moisés sobe. Moisés foi, leva o auxiliar dele, Josué, para estar com ele. Sobe o monte e permanece ali. Permanece ali. E o que vamos ver aqui, meus irmãos, é novamente Moisés subindo para esse lugar de relacionamento. Ao ler o livro de Êxodo, não cometa o erro de acreditar que isso era algo só para Moisés. Não. O desejo de Deus é que fosse para todo o povo. Todo o povo. Todo o povo. Não era só para um, era para todos. Mas Moisés foi o único que teve a disposição. O chamado de Deus é para que todos estejam na presença. Todos conheçam. Então, eu estou aqui hoje te ensinando, mas a Bíblia diz, chegará o dia que ninguém ensinará o outro sobre mim. Está lá em Hebreus, porque todos me conhecerão. O desejo de Deus é que eu e você, todos, tenhamos um relacionamento com Ele como Moisés teve. Deus abençoe sua vida. Nós terminamos mais 3 capítulos. Vamos continuar, fique firme, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus te abençoe. Eu te encontro amanhã, se Deus permitir.